porque nas manhãs a Globo e o SBT exibiam desenhos. E como só era uma TV e tal, e a gente ligava lá e ficava direto, a gente não tinha o costume de ficar passando lá, até porque não tinha controle remoto, né? O fato de mudar de canal, a gente tinha que se levantar, ir lá, tocar pá. E sem contar de ficar truque, tu vai bandalhar esse botão! Exatamente. Eu vou desligar essa TV! Então a gente tinha que basicamente escolher uma emissora e ia direto. E eu assistia sempre ao SBT. Pouco assistia de Globo, eu conhecia os desenhos lá da Globo e tal, mas eu acabava ficando só no SBT. Até porque uma coisa que a Globo fazia que era terrível, que eu não gostava e tal, que era o seguinte: a Globo simplesmente fazia o disparate de cortar as aberturas dos desenhos. Não passava abertura de nenhum desenho. Simplesmente tu tinha lá toda a abertura que a gente lembra com tanto carinho, com tanta nostalgia do SBT lá. A gente acabou de falar do DuckTales, tá? Que a gente lembra da abertura, tal. A Globo simplesmente passava os 2 segundos finais, que era só onde aparecia o nome do desenho. Por exemplo, Caverna do Dragão. Exatamente. A abertura não é só o dragão cuspindo fogo lá e aparecendo Caverna do Dragão. Não, olha só. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Há uns tempos atrás, quando eu precisei baixar Caverna do Dragão, porque eu não sabia onde encontrar pra assistir, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a abertura completa. E a abertura conta o quê? Conta a história de como eles chegaram lá. A abertura simplesmente conta como eles chegaram lá, quando entraram lá naquele trem, naquele montanha-russa e tal, como eles foram pra lá, tiveram o primeiro encontro com o Mestre dos Magos, o primeiro encontro com os Vingadores, com o Tiamat, tudo na abertura. E eles me cortaram isso. O Mestre dos Magos dá as armas pra eles. Dá as armas pra eles e tal, e aí começa. E aí sim, Caverna do Dragão. E a Globo só passava o Caverna do Dragão, pronto. Toda a explicação de como eles chegaram lá, cortava. E ia sempre apertava o botão no Netflix de pular a abertura. Já existia nessa época, só que era a emissora que tinha o comando. Eles começaram pulando a abertura. Aí no SBT passava o Turma do Barulho. Get along, gang. Each one so special in his own way. Get along, gang. E aí vem aquela questão em que tu lembra mais da música de abertura do que do próprio desenho. Que era justamente eu acho que a Nossa Turma. Uma coisa assim. Mas o SBT ele tinha um pouco mais de liberdade na hora de montar grade também, né? Não era tão feio, então tinha espaço pra colocar abertura nos programas. Verdade. Todo dia eles mudavam a programação. Isso é verdade, né? Daí eles cortavam mesmo, e vários desenhos a gente conhecia, a gente lembra justamente por causa da abertura. Começa a Nossa Turma, Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha eu seria. Chega no A abertura mais desafinada. Mas sabe o que é isso? É aquela história lá de que tinha coisa que o Silvio Santos não gostava, aí fazia não, já fez? É esse mesmo. Não tem a história dos testes de dublagem do Chaves? Sim. Lagartixa! O que você tá fazendo, Chaves? Estou caçando lagartixa. Quando o Chaves chegou para o SBT e tal, ele foi primeiro, Chaves chegou como um brinde na compra de várias novelas da Televisa. Então, tipo, olha, tem esse aqui de mandar de brinde, mas a gente não tá pensando em colocar na grade. Não. Aí o Silvio Santos, falaram pro Silvio Santos, né? Ele falou, não, mas não será que isso não vai dar sucesso? Daí falou, não, poxa, cara, é um bando de velho aqui com roupa de criança, fazendo vozinha e tal, não, isso não vai dar, não. Aí o Silvio Santos falou, não, faz o seguinte, pega umas meia dúzia de episódios, manda dublar aí e joga na programação pra ver se dá resultado ou não. E são esses os episódios em que, por exemplo, o Chaves tá com aquela voz fininha. Mas estou me referindo a caguetas. Não se diz cagueta, se diz chupeta. Francisquinha. Exatamente. que mesmo depois que fez sucesso, eles não tiveram nem trabalho de redublar. Deixa o teste de dublagem. Já virou
clássico não tem jeito. Tem que mudar. Pra você que não sabia por que esse episódio com uma voz diferente, tá a explicação. Tá a explicação, exatamente. Agora, tem aquele outro desenho lá que é o que deu problema com os caça-fantasma lá, como é o... Sim, que a gente até falou isso no nosso especial do Caça-Fantasma. Se você não assistiu, assista. O link vai estar aqui. A abertura era firme também. A abertura... Não, pois é, aquilo que eu falei. Tinha os Caça-Fantasmas que eram baseados nos filmes, na Globo, e tinha esses Caça-Fantasmas da SBT. Qual é que eu assistia? Da SBT. E foi o que eu mais tinha recordações, o que eu mais gostei, principalmente por causa da abertura, que a música da abertura é muito boa. Aí tinha um outro desenho que passava no SBT também, que eu gostava muito, que era o Jancy e os Guerreiros do Espaço. Sim. Viajando através das estrelas para salvar o universo dos monstróides, Jace procura o seu pai para unir os medalhões mágicos e liderar a Liga Relâmpago para a vitória contra o exército mutante de Salvos. Os Guerreiros do Espaço partem para a batalha. A Liga Relâmpago ataca. Que hoje em dia seria completamente politicamente incorreto. Como seria? Porque eram máquinas lutando contra os seres que eram plantas. Aí as máquinas eram cortar e tá. Motosserra e tal. Tem que destruir o ambiental. Isso mesmo. Aí o vilão era o cara que queria espalhar o verde pelo mundo. Eram os Transformers versus o Capitão Planeta. É mais ou menos isso, né? Seria o Transformers contra a Era Venenosa, contra o Monstro do Pântano. Aí a história era do menino que tinha um pai, aí se perderam, não sei o que, ele queria encontrar o pai de novo. Aí era desenho pra vender boneco. Qual deles não era desse jeito, né? Verdade. Né? Porque os bonzinhos tinham um monte de veículo, que eles enfrentavam os seres que eram árvore. E os árvores também tinham os veículos feitos de árvore e tal. Aí era a briga dos dois e tal. Bacana. Eu gostava. Eu tenho a lembrança que eu gostava. Eu ainda não procurei pra assistir de novo, que eu tenho talvez seja melhor não. Que talvez deixe eu ficar com a minha memória afetiva. Falando nisso, que a gente acabou de falar daqueles episódios dos Caça-Fantasma, né? Que o nome era só Ghostbusters mesmo, lá no SBT. Um dia... Não, já faz um tempo, já acho que uns 2 anos já. Eu encontrei um episódio no YouTube. Eu fui assistir... Cara, é aquela chamada regra dos 15 anos, né? Se você assistir alguma coisa quando era com menos de 15 anos ou tudo mais, e tem uma recordação boa, uma boa lembrança, não assista de novo. Deixa lá. Não precisa. Já tá com uma recordação boa, já tá com uma lembrança boa, deixa lá, não assista de novo não. E foi por essa época aí que vocês começaram a assistir anime também? Na grade tinha anime, mas não era assim, era bem despintado. Fly nessa época. Não, assim. Não, Fly é o final da década de 90. Pensei que fosse um pouco mais antigo. Olha, a gente começou a assistir anime quando começou a passar anime na TV, porque a gente não tinha muito onde buscar. Eu tenho uma lembrança que Fly passava quando eu fazia... Eu vou entregar a minha idade. Eu não tenho problema com isso. Tá? Fly é quando eu tava fazendo o 9º ano, que seria a 8ª série. Então isso era em torno de 95. Já um pouco mais pra cá, né? 95, acho que por volta de 96, 97 que realmente teve a enxurrada. Só pra Street Fighter Victory, né? Eu nasci em 95, então... Pois é, aí depois teve a enxurrada, né? Que veio Street Fighter Victory, veio Guerreiras Mágicas de Rei Earth, veio Dragon Ball. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Levar pra luta a garra de um vencedor. O Dragon Ballzinho, né? Isso, Dragon Ballzinho, né? Dragon Ballzinho, né? Aí quem comandava nessa... Mas antes disso tinha o Cavaleiro do Zodíaco, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu não lembro exatamente, porque mas aí já aqui em Belém do Pará não tinha manchete nessa época, quem não tinha antena parabólica.
Porque a Manchete chegou a passar um tempo. Sim, mas tinha porque falar local, né? A RBA, ela tinha contrato com a Manchete. Sim. Aí ela quebrou o contrato e passou a ser Bandeirante. Sim. Aí a Manchete não passou mais daqui. Porque a minha recordação de Manchete não era nem por causa dos animes, era mais daqueles Tokujakus, que a gente vai falar em outro episódio, né? Agora é desenho. Mas aí quando o Cavaleiro do Zodíaco estourou, não passava em Belém. Lembra que a gente acompanhava com a revista lá? Herói do Futuro, da TV, Herói do Futuro, não sei o quê. Eu sabia Herói da TV, de Cavaleiro do Zodíaco por causa dessa revista. A revista Herói, que foi um fenômeno, ela vendeu milhares de edições simplesmente por descrever os episódios do Cavaleiro do Zodíaco. Era tititi dos desenhos. E é engraçado, eu lembro, cada edição eles davam um jeito da capa ser alguma coisa relacionada a Cavaleiro do Zodíaco. É porque vendia, e ela era, se não me engano, uma semanal. Sim, Aí uma edição era Cavaleiro do Zodíaco, o outro era os mitos que originaram os Cavaleiros do Zodíaco, o outro era os poderes do Cavaleiro do Zodíaco, o outro era os vilões do Cavaleiro do Zodíaco, o outro era entrevista com os Cavaleiros do Zodíaco. Eles entrevistaram o desenho, cara. Mas tinha uma capa que era assim, então era aproveitar o hype foi e vendeu muito bem. E eu li todo. Mas eu acho que nessa época o Cavaleiros do Zodíaco ele foi o mais estourado. Sim. Tanto que ele abriu caminho pra muitas outras coisas que chegaram aí do Japão. Inclusive o filme novo é muito ruim, não assistam, viu? Cara, eu vou assistir, mas... Não, tem algumas coisas que não tem jeito. A gente vai assistir até mesmo pra gente ter a nossa opinião. Eu vou assistir esse filme do... Com certeza, tem que ver. Cavaleiro. Eu vou assistir esse especial do Power Ranger. Esse daí eu tô feliz de assistir. Esse daí eu não perdi esperança. Porque tudo tem aquela questão da nostalgia também, né? Se bem que esse tinha nostalgia. Os Cavaleiros não, é uma coisa nova. Não, eu vou te ser bem sincero. Com essa história do filme, do Cavaleiro do Zodíaco, aí eu fui... Procurei, não tinha nenhum stream, e eu baixei a Batalha das 12 Casas. Quando é chatice, cara. O que me leva pra... Eu acho que a gente vai ser apedrejado se o editor não tirar isso que eu vou falar agora. Mas, cara, é igual da novela mexicana que é Cavaleiro do Zodíaco, bicho. Cara, é tudo um sofrimento, é tudo uma enrolação. Que bom que tu nunca assistiu Naruto. Pra te ter uma ideia, eu tentei. Pra te ter uma ideia, eu acho que a Batalha das 12 Casas, que eu não consegui terminar de assistir, tem mais de 100 episódios, cara. Mas é a questão da enrolação. Não tinha aquela história que o anime tinha que enrolar pra não ultrapassar o mangá? Mas é interessante, porque Dragon Ball saiu uma versão sem enrolação, que é aquele Kai. Isso. Mas só do Dragon Ball Z. Só do Dragon Ball Z. O Dragon Ballzinho não tem. Sem enrolação. Mas o Cavaleiros do Zodíaco nunca nem chegaram. Mas porque eles fazem um monte de série diferente, né? É verdade. Tem Lost Canvas, tem Saga não sei do que, Saga não sei o que. Agora, pra fechar esse bloco, dos desenhos que vocês assistiam quando eram crianças, o que você consideram que dá pra assistir tranquilamente hoje? Pergunta difícil. Caverna do Dragão. Não, sim. Pois é, esse foi o maior improviso que a gente já fez nesse programa. Ninguém estudou nada, tudo de cabeça. Se não falar, vocês não teriam percebido hoje. Será? Então dá pra cortar. Eu calado aqui, Então, espero que você tenha gostado. Siga o Praticamente Inofensivos no Instagram, no Facebook. Entra no nosso grupo do Instagram, que é muito legal lá. E até a próxima. Tchau, tchau. Falou.